2018. 13 candidatos ao poder. E aí? Quem te representa? Olá, meu nome é Luana Pedra, estudante de jornalismo da PUC Minas São Gabriel. E neste vídeo vamos apresentar as propostas de governo de 3 candidatos à presidência da República: Jair Bolsonaro, Fernando Haddad e Ciro Gomes. Segundo as últimas pesquisas de intenção de voto, esses 3 candidatos apresentam os melhores índices. Mas e você? Conhece a proposta desses candidatos? A gente começa com a questão que aperta o bolso de todo brasileiro: a gestão econômica do país. Segundo o plano de governo chamado Caminho da Prosperidade, apresentado pelo candidato Jair Bolsonaro, o caminho seria o liberalismo conservador. Mas de que forma? Segundo o PSL, a resposta seria minimizar a intervenção do Estado na sociedade, privatizar empresas para baixar os impostos, reduzir a inflação, diminuir o déficit público e estimular investimentos externos. Sobre a privatização de empresas, Paulo Guedes, assessor econômico do partido, explica. O governo ficou disfuncional. Então, o ataque tem que ser frontal. Eu não tenho ilusão. Você acha que eu vou vender as privatizações, eu vou privatizar tudo no primeiro ano? Isso é um processo lento. Além das privatizações que serviriam para combater juros, segundo o economista, é necessária ainda a reforma da Previdência e uma reforma administrativa. E nós estamos numa transição inacabada do antigo regime para o novo regime. Por que a transição está inacabada? Porque o poder ainda está no governo federal e ainda tem muita estatal, muito imóvel, muita riqueza empossada. Isso tem que ser descentralizado para estados e municípios. Perfeito. Júlia. O Estado brasileiro tem que ser feito de baixo para cima. É uma federação. E nós estamos de cabeça para baixo. Mesmo enquanto se recupera, o candidato tem se pronunciado através de redes sociais. Recentemente, respondeu a uma afirmação dada por Paulo Guedes à Folha de São Paulo. O assessor falou em entrevista a Mônica Bergamo sobre o pacote tributário do novo governo e a criação de um imposto nos moldes da CPMF. A notícia causou polêmica e logo foi negada pelo candidato no Facebook. Ele escreveu, abre aspas, nossa equipe econômica trabalha para a redução de carga tributária, desburocratização e desregulamentações. Chega de impostos é o nosso lema. Fecha aspas. Bom, essa é a proposta do PSL. E a proposta do PT? Qual seria? O plano apresentado pelo partido para a candidatura de Fernando Haddad chama-se O Brasil Feliz de Novo. Para o PT, a felicidade dos brasileiros depende e muito dos programas sociais. Essa frase resume o tom da proposta. Abre aspas. O povo mais pobre voltará a ser grande prioridade no nosso próximo governo. Fecha aspas. Algum dos objetivos da nova proposta de governo seria a ampliação do programa Bolsa Família, a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, a criação do programa Dívida Zero, que pretende atender as pessoas com cadastro negativo no SPC e Serasa, e a criação do programa Meu Emprego de Novo, gerando oportunidades de trabalho. Além disso, existe também o objetivo de retomar 2.800 grandes obras paradas em todo o país. Com essas ajudas sociais e retomada de obras, parece razoável pensar que a vida econômica do brasileiro estará no rumo de saída da crise. Mas de que formas o governo petista pretende custear esses programas? Uma das medidas apresentadas pelo assessor econômico do partido, Guilherme Melo, é a reforma tributária. A reforma tributária vai ser concentrada na mudança na composição dos impostos. E aqui é outra diferença da nossa proposta para outras propostas. Nós temos 2 focos. Um é a simplificação, mas a simplificação não basta, porque o outro problema da estrutura tributária brasileira é a regressividade, que pobre paga muito e rico paga pouco. Então você tem que ter outras medidas
como, por exemplo, a taxação sobre lucros e dividendos, que só ela pode ter uma potencial de gerar 60 bilhões por ano, certo? Ou mesmo a mudança na tabela do imposto de renda, isso é uma proposta também nossa, que é isentar quem ganha até 5 salários mínimos e, portanto, consome a maior parte da sua renda e, portanto, aumentar o poder de compra dessa população, imposto de renda zero para essa população que ganha até 5 salários mínimos, e aumentar o imposto sobre os milionários, que hoje pagam muito pouco no Brasil. Nós não pretendemos aumentar a carga tributária como nunca aumentamos. Durante os nossos governos, a carga tributária não aumentou. Ela estava em 32%, até o final do governo estava em 32,5% por causa da formalização no mercado de trabalho. O que nós defendemos é que os ricos, muito ricos, voltem a pagar impostos, como pagavam até 95, sobre dividendos, para que a classe média e a classe trabalhadora pague menos impostos. Então nós queremos um reequilíbrio da carga tributária e não um aumento dela. Sobre a privatização de empresas, o objetivo do governo de Haddad é oposto ao de Bolsonaro. A proposta é suspender a política de privatização de empresas estratégicas para o desenvolvimento nacional. Muitas vezes a gente usa a forma da estatal como um guarda-chuva para resolver um problema de gestão. E, na minha opinião, falta no ordenamento jurídico brasileiro uma forma intermediária, que não é nem uma autarquia com estatutários, nem os seletistas de uma estatal. Mas além dos objetivos que já falamos aqui, tem também a revogação da Emenda Constitucional 95. Você sabe do que se trata? Essa emenda de 2016 estabeleceu um novo regime fiscal que implica em uma redução do gasto público. De acordo com a regra proposta, os gastos públicos não vão acompanhar o crescimento da renda e da população. Ou seja, uma política de longo prazo para a redução dos gastos públicos e do papel do Estado no desenvolvimento econômico do país. O candidato Ciro Gomes também demonstra concordar com a revogação desta emenda constitucional. O Brasil vai assistir já no ano 2018 a absoluta selvageria desta providência que foi a tal Emenda Constitucional 95. E aí, deixa eu explicar para vocês. Imagine aqui na minha mão uma pizza, que é o orçamento da União. 50% dessa pizza é juro e amortização de dívida. 50% do orçamento brasileiro, o juro e amortização de dívida. Zero influência da PEC. Isso aqui é livre, pode expandir à vontade. E ela veio para gerar recursos para financiar juro para banco. 29% dessa pizza é despesas previdenciárias, são despesas previdenciárias, em que 2% dos beneficiários levam 26% dos benefícios. Nenhuma providência tomada contra isto. Onde é que a PEC incide? Em 21% do orçamento, onde estão educação, saúde, SUS, basicamente, infraestrutura, investimento, etc, etc. Você arrochar isso aqui não vai invadir investimento que já invadiu, vai invadir custeio. Então as universidades federais vão sentir problema de custeio no ano que vem. E em 19 é absolutamente impraticável. Bom, mas então, qual é a proposta de Ciro Gomes? No seu plano de governo, nomeado Diretrizes para uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento para o Brasil, Ciro pretende estreitar laços com o setor privado. Segundo ele, é necessário investir no setor industrial usando do capital dessas empresas para melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida da população. O PDT quer investir na exportação de produtos industrializados de forma a fazer com que essas indústrias gerem mais postos de trabalho. É o que explica Mauro Benevides, assessor econômico do partido. Não é dar incentivo. Nós queremos investir aí 2, 3 anos no domínio da tecnologia. Nós temos 22 patentes de antibióticos vencidas, que o Brasil, com as suas compras governamentais, está gastando lá do exterior, comprando do exterior, 8, 9 bilhões de dólares. Portanto, não tem nada novo, nada adicional de gasto, mas sim fazer a estratégia que a própria Coreia usou. Em vez de começar dando incentivos, vamos dominar a tecnologia, investir nas universidades, nos institutos de pesquisa, trazer a indústria para dentro desse compartilhamento e, a partir daí, sim, dominada a tecnologia, vamos
Vamos para a competição no mundo. Assim como os outros dois candidatos, Ciro também tem suas ideias para as reformas previdenciária e tributária. É dessa forma que a proposta do PDT pretende recuperar o poder de investimento do Estado, que será aplicado em políticas públicas para reduzir as desigualdades sociais. O déficit da Previdência é real. É real. Só que ele não é de 180 bilhões. Ele foi 25, 30 bilhões, o que já em si anuncia uma coisa muito grave, e a minha assessoria está me advertindo permanentemente disso. Nós temos um modelo específico que foi estudado nos últimos 4 meses, que é um sistema multipilar de previdência, que na América Latina, somente Venezuela e Argentina já não adotam. No mundo, praticamente quase todos os países já adotam esse sistema multipilar, que é o seguinte: um pilar é o pilar de assistência social, ou seja, aquelas pessoas que nem contribuíram vão ter direito a um salário mínimo, e isso separado da Previdência, porque hoje no Brasil o orçamento da Seguridade Social, ele faz uma mistura entre previdência e assistência social, benefícios, renda mínima variável, Bolsa Família, enfim. Então, vamos separar da transparência ao povo brasileiro do que é responsabilidade do Tesouro e o que é realmente financiado pela própria contribuição previdenciária. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o regime de repartição, que é o que está vigindo hoje no país. O que é o regime de repartição? O servidor de hoje paga o aposentado de ontem. Como a taxa de natalidade... O trabalhador, não é o servidor, né? Não, no caso do regime próprio, o servidor. Do INSS, a mesma coisa do trabalhador. O que é que acontece? Como a taxa de natalidade está diminuindo e as pessoas estão vivendo muito mais, é impossível esse sistema se sustentar. Ficar somente reparametrizando, como estão propondo por aí, não resolve o problema de médio e longo prazos do governo brasileiro. Mas e quanto à reforma trabalhista? Os 3 partidos têm propostas para este assunto. Bolsonaro pretende criar uma nova carteira de trabalho, alternativa que já temos atualmente. Essa carteira, chamada de verde e amarela, terá utilidade nos contratos individuais trabalhistas. Por exemplo, se você não deseja trabalhar de carteira assinada, você poderá escolher entre trabalhar assinando um contrato particular entre você e a empresa. Segundo o plano de governo, essa nova carteira manterá todos os direitos constitucionais. Porque o que é questão trabalhista no Brasil? A CLT é antiquíssima. Em lugar nenhum no mundo tem isso. Metade dos que trabalham no Brasil estão na informalidade. E o empresariado tem dito para mim, e cada um entenda, concorde ou não, que o trabalhador vai ter que um dia decidir menos direitos de emprego ou todos os direitos de desemprego. Pelo que me parece, isso é uma realidade. Mas no seu governo seria feita alguma revisão do que foi aprovado até agora na reforma trabalhista? Só se for para melhorar a relação patrão e empregado. Você não pode acabar com direitos, que alguns falam muito, né? Fundo de garantia, etc. Tudo isso é no artigo 7º da Constituição. Somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte poderia poderia rever isso daí. O PT quer uma nova reforma trabalhista no lugar da atual. Ela seria substituída pelo Estatuto do Trabalho, produzido de forma negociada. Bom, rapidamente, nós vamos revogar a reforma trabalhista que fragiliza o trabalhador perante o empregador, ao cobrar o advogado da empresa quando, parcialmente, o trabalhador não conseguir provar as alegações contra o empregador que não paga os seus direitos. Contra a terceirização. Terceirização fragiliza o trabalho diante do capital. Sobre esse tema, Ciro Gomes, do PDT, promete uma nova reforma trabalhista que corrige as imperfeições da antiga legislação, diferente da reforma aprovada no governo Temer. A China já paga salário hora maior do que o Brasil. A Alemanha é o país mais competitivo do mundo e não foi aviltando o salário. A gente tem que fazer uma reforma que proteja o trabalhador, que proteja na luta do mais fraco contra o mais forte, aquele lado mais fraco. Isso é uma obviedade. Essas foram as propostas dos 3 candidatos para a economia do país. Ficamos por aqui, mas convido você para o próximo vídeo com propostas para a educação. Você sabe o que o PT, o PSL e o PDT propõem para este setor? Quem te representa?
Essa produção é do Lab SG, onde você vem aprender.